Bom dia, queridos. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Que o Senhor nos dê a graça de vivenciarmos mais um dia na presença dEle e que o nosso coração esteja bem firmado, esperançoso e certo de que o Senhor está conosco, de que o Senhor cuida das nossas necessidades. Espero que você tenha um bom dia, que Deus te proteja de todo mal. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler do 1 até o versículo 19, quando o Senhor livrou Pedro da prisão. Eu quero falar sobre quando nos encontramos sem saída, como é que Deus age, como é que Deus faz. Vamos ler. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: Chega-te, calça as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe também uma visão. Depois terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia a afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo o sentinela a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Esta é a realidade da igreja no primeiro século. Nós temos aqui um relato da perseguição, de como a igreja era tratada, principalmente naquele início de caminhada, quando muitos foram perseguidos, foram presos, foram condenados até a morte. Muitos morreram. Nós temos aqui a história de Herodes, que matou Tiago,
e já tinha prendido Pedro na expectativa de também agradar os judeus, entregando para ser morto também. Mas se por um lado nós vemos no primeiro século uma igreja martírica, uma igreja que é perseguida, uma igreja que é afrontada pela perseguição, nós também percebemos a poderosa mão de Deus sobre esta igreja. Como Deus foi um Deus que agiu, que fez coisas grandiosas na vida desta igreja. Como Deus fez milagres, fez prodígios. Como o Senhor agiu para livrar o seu povo, livrar os seus servos. Muitas vezes, alguns morreram, alguns foram martirizados, mas o Senhor também, por providência, Ele livrou muitos naquele tempo de perseguição. E aí nós temos a história de um homem, servo de Deus, o líder da igreja de Jerusalém, que está preso, mas tem uma igreja e tem uns irmãos que estão orando por ele, estão fazendo oração incessante pela vida dele. Ele está preso, né? Ele está passando momentos muito difíceis, expectativa de ser julgado e também ser condenado, passado a fio da espada, como aconteceu com Tiago. Mas o que nós percebemos aqui é que nesse contexto de morte, de perseguição, né, de muita luta, nós vemos também a mão de Deus e a ação de Deus agindo nesta história. Parece que ele está sem saída, parece que a morte vai vencer, parece que o mal vai triunfar, parece que será mais um cadáver, parece até que nem a igreja que orava acreditava nesse milagre, porque quando foi anunciado que Pedro estava na porta, eles ficaram atônicos, eles ficaram duvidando, até criaram uma superstição que deveria ser o anjo de Pedro. Eles nem mesmo acreditaram nesse poder de Deus. Mas o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus age, o nosso Deus não tem limites no seu agir. Então eu quero falar que quando você se encontrar sem saída, quando nós nos encontrarmos sem saída, nós devemos aprender algumas lições desta história. A primeira delas é que Deus vê a nossa aflição. Deus conhece a nossa realidade, Deus conhece a nossa história, Deus não nos abandona. O texto diz em 1 Pedro 3,12 que os olhos do Senhor estão sobre os justos, ele citando o texto de Salmo 34, os olhos do Senhor estão sobre o justo, perto está o Senhor daqueles que são seus servos, que confiam nele, que esperam nele. Pedro estava preso injustamente, queridos, porque pregou o Evangelho, porque estava pregando o Evangelho, porque estava pregando Jesus. E ele está então preso, e quando o Senhor age dessa forma milagrosa, enviando um anjo para o livrar da prisão. Então, eu quero dizer para você, nesse primeiro momento aqui, quando você se achar sem saída, quando você estiver preso às suas dúvidas, aos seus medos, às suas cadeias, às opressões que tentam lhe aprisionar, quando você se sentir preso, sentir que está abandonado, ou que ninguém se importa com você, não esqueça. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os seus servos, sobre os justos, sobre aqueles que são seus servos. Nós sabemos que somos justos não pelos nossos méritos, somos justos pelos méritos de Cristo, mas temos uma aliança com o Senhor. Portanto, você não está sozinho. Deus é o seu socorro bem presente na tribulação, na angústia, na aflição. Deus vê a sua aflição. Deus conhece a sua dor. Não esqueça disso. E Deus pode enviar livramento, socorro. Deus pode fazer milagres ainda, como fez aqui na vida de Pedro. Deus tem um controle da história. Deus tem um controle de todas as coisas. Não esqueça disso. Deus não te abandonou. Deus não fechou os seus olhos. Os olhos do Senhor continuam abertos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Então, quando você se sentir sem saída, olhe para o Senhor, clame ao Senhor. Em segundo lugar,
Deus responde às orações intercessórias da igreja. Deus sabe exatamente o que você está passando, mas Deus, Ele quer que a sua igreja ore. Por isso é importante que você compartilhe dos seus problemas, compartilhe das suas lutas com algum irmão de oração, com uma igreja, para que a igreja ore. Não duvide disso. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É isso que nós lemos em Tiago, capítulo 5. Quando o Senhor falou que Elias era um homem semelhante a nós e orou, e Deus respondeu. Tiago diz para nós orarmos. E ao longo da Bíblia nós vemos Deus respondendo orações, Deus agindo. Portanto, aos olhos humanos, era impossível Pedro ser liberto daquela prisão. Pedro estava guardado por 16 soldados. 16 soldados fazendo a escolta. Estava acorrentado. Estava guardado por muros e portões de ferro. Mas para Deus isso não é nada. Deus pode libertar você de qualquer cadeia que você está, de qualquer prisão onde você estiver. Deus responde a oração. Deus responde a oração da sua igreja. É isso que nós lemos aqui no versículo 5. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando ele é liberto e ele toma consciência, cai em si, que não é uma visão, que não é uma alucinação, mas é de fato um livramento. O texto diz que ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando você achar que os seus recursos na terra se acabaram, se findaram, se esgotaram, lembre-se que os céus podem se abrir sobre a sua casa, sobre a sua vida. Lembre-se que Deus, Ele continua o mesmo. Ele continua com todo o poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não há portões, não há cadeias, não há nada que possa impedir Deus agir. Creia nisso. Ore. E nós percebemos aqui que a igreja orou e Deus respondeu. Por que a igreja orou? Primeiro, Deus enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor são ministros do Senhor, que agem sob comando do Senhor em prol dos seus servos, dos seus eleitos, dos seus santos. O anjo do Senhor continua, os anjos do Senhor continuam recebendo ordem. Muitas vezes você nem percebe, mas o Senhor envia anjos para te livrar. Nós lemos que enquanto a igreja orava e Pedro estava lá preso, mas o texto diz que Pedro dormia. Pedro dormia. E dormiu e o anjo despertou. O texto diz que o anjo tocou do lado de Pedro, despertou, levanta-te depressa. Pedro dormia. Versículo 6. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias. Quando nós confiamos no Senhor, quando a igreja ora e quando nós cremos no Senhor, nós podemos citar o salmista, citar ou fazer como o salmista Davi, que mesmo perseguido pelo seu filho Absalão, no meio de uma batalha, ele faz o Salmo 3, o Salmo 4, e no Salmo 4, versículo 9, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz descansar em segurança, me faz dormir em segurança. Queridos, não perca o seu sono preocupado com o dia de amanhã. Eu sei que talvez você tenha preocupações, muitas lutas, demandas, mas basta cada dia o seu mal. Confie no Senhor. A Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá o pão enquanto eles dormem. Aos seus amados o Senhor está providenciando o amanhã enquanto eles dormem. Confie no Senhor e não perca o seu sono, porque a sua vida está na mão do Senhor. Não perca nenhum dia, nenhuma noite, nenhuma hora de sono, porque a igreja orou, Deus foi lá, enviou o seu anjo na prisão e o livrou. E o livrou. E o texto diz que o livramento é tremendo. Que eles saindo, os portões, as cadeias caíram por terra, as correntes caíram das mãos. E eles saíram. E eles enveredaram, passaram a primeira e a segunda sentinela.
chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. Logo adiante, o anjo se apartou dele. Quando precisar, Deus envia o seu socorro e Deus envia a sua forte mão para libertar, para quebrar as cadeias, para abrir portões, as portas. Portanto, Deus conduziu Pedro da prisão para uma casa, para um lugar seguro, para uma casa, um lugar onde tinha os irmãos orando por ele, para a igreja. É assim que Deus pode fazer com a sua vida. Se você está aprisionado não por correntes literais, mas por correntes de opressão, de depressão, de tristeza, de angústias. Se você se sente aprisionado, sem esperança, sem liberdade, sem vida, o Senhor pode te libertar, o poder dele pode te libertar, a graça dele pode te libertar e te conduzir ao lugar seguro, a um lugar de comunhão, ao lugar onde os irmãos se importam com você, um lugar onde a igreja ora uns pelos outros. A igreja, corpo de Cristo, é um lugar seguro, é um lugar com muitos defeitos, mas é o melhor lugar da terra, como disse Lero Kleber, é o lugar mais seguro da terra. Que você possa perceber a importância da igreja na sua vida, valorizar, orar, também por aqueles que precisam, mas acima de tudo, saber que tem gente que ora por você quando você precisa. A igreja é muito relevante. Em último lugar, Deus sabe lidar com os homens maus. O texto diz, continuando, que Herodes, ele viajou, foi da Judéia para Cesareia. E o texto diz que no dia designado, versículo 21, no dia ali de uma cerimônia, onde havia muita gente e havia uma tentativa de reconciliação entre Tiro e Sidom. Ele estava lá e o rei pediu reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes vestiu-se de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhe a palavra e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Ele se achava Deus. Ele não deu glória a Deus e no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu por ele não haver ter dado glória a Deus e comido de verme expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Queridos, mesmo que você tenha sofrido injustiça, e o texto diz que os olhos do Senhor estão contra os que fazem o mal. E Herodes mandou matar os 16 soldados. Na visão deles era fazer justiça, um poder e um juízo exacerbado. Ele não deu glória a Deus quando ele foi exaltado e o chamaram de Deus. Ele morreu comido de verme. Esta é uma descrição exata do juízo. Os homens maus, aqueles que passam pela vida na arrogância, na petulância de se acharem Deus, fazendo e mandando e desmandando, achando que não há justiça. Um dia eles vão se apresentar diante de Deus e Deus fará justiça. Eu quero concluir dizendo, não é seu papel vingar, exercer justiça, porque você tem um Deus justo que luta por você e a vingança é dele. Deus conhece a sua vida. Se você foi injustiçado, lembre-se que Deus é um juiz justo e ele diz: a mim pertence a vingança. O Senhor vingou o sangue de todos aqueles que ele matou. Para Deus não há nada perdido. Coloque a sua causa, a sua tribulação nas mãos dele. Descanse no Senhor e ore e volte a dormir. Ele conhece a sua aflição, ele sabe quando intervir, ele vai te livrar se ele quiser. Acredite no poder de Deus e na sua misericórdia. Ele não mudou. Ele ouve as suas orações, ele ouve as orações da igreja. Ele sabe que quando os recursos da terra se esgotarem, Deus pode fazer um milagre. Por isso não desista. Continue crendo, caminhando e esperando no Senhor. E quando você se achar sem saída, lembre-se disso. Deus conhece a sua história. Deus conhece a sua dor. Deus escuta a sua oração. E Deus é um Deus que faz justiça, principalmente aqueles que têm lhe perseguido. Que Deus tenha misericórdia e abençoe sua vida. Ele encha de fé e de esperança para continuar essa jornada. Deus te abençoe.